Como criar disciplina quando não se tem motivação? Pense na última vez em que você disse que iria começar uma dieta, ou decidiu que iria estudar ou ler mais, ou prometeu até que iria acordar mais cedo. No primeiro dia, você estava super animado. Já no segundo dia, você ainda estava animado. Porém, no terceiro dia, já começou a negociar consigo mesmo. Será que eu começo? Será que eu levanto? E no quarto dia, infelizmente, o seu cérebro ele já encontrou uma excelente desculpa. Hoje você merece descansar, fica aqui mesmo. Amanhã você recomeça. E assim nasce um ciclo que pode durar anos. Então, o problema não é você. O problema é acreditar que motivação é um combustível confiável, mas ela não é, porque motivação é uma emoção e emoções mudam o tempo inteiro. Você já percebeu como que em alguns dias você acorda, parece capaz de conquistar o mundo? Já em outros dias, levantar da cama parece ser impossível? Pois bem, isso acontece porque emoções, elas são passageiras. E construir uma vida baseada nelas é como construir uma casa em cima de uma areia, assim dizendo. A qualquer momento, ela vai desabar. Mas existe uma pergunta que sempre me fazem. Diogo, pessoas disciplinadas, elas acordam todos os dias motivadas? E a resposta disso, não. Elas não acordam todos os dias motivadas. Elas também sentem preguiça, elas ficam cansadas, elas também têm vontade de desistir, mas a diferença é que elas não negociam com a própria mente o tempo todo. Elas criaram um sistema. Então, pense em algo simples. Por exemplo, você escova o dente todos os dias, correto? Provavelmente sim. Mas você acorda motivado todos os dias para escovar os dentes? Claro que não. Você faz isso porque virou parte da sua identidade. Então virou algo automático, virou algo de rotina. Agora imagine se toda noite você tivesse que decidir: será que hoje vale a pena escovar os dentes? Provavelmente você esqueceria várias vezes por dia. E a disciplina, ela funciona exatamente dessa mesma maneira. Quanto menos decisões você precisa tomar, mais fácil fica agir diante daquilo. Isso vale para treino, para leitura, para estudo, enfim. E existe um princípio da neurociência que poucas pessoas elas conhecem. O cérebro ele tenta economizar energia o tempo todo. Então, pensar exige energia. Decidir também exige energia. Então, lutar contra impulsos exige energia. Por isso, ele procura automatizar comportamentos. E é exatamente daí que surgem os hábitos. Porque no começo, dirigir um carro exige muita atenção, certo? Mas depois você começa a dirigir sem nem perceber. O mesmo acontece com estudar, treinar, ler, escrever. Então, tudo aquilo é repetitivo e deixa de exigir tanto esforço mental. Então, é por isso que o início parece tão difícil. Então, você ainda está construindo um caminho novo. Por isso que você ainda se encontra procrastinando no caso. E eu vou te dar um exemplo aqui. Imagine duas pessoas. A primeira espera sentir vontade para agir. Já a segunda decidiu agir independentemente da vontade. Depois de um mês, quem evoluiu mais? Provavelmente a segunda. Não porque ela era mais forte, mas porque ela parou de depender da motivação.
Então, esse é um dos maiores erros que nós cometemos. Nós esperamos sentir vontade para começar, quando na verdade é o ato de começar que desperta a motivação. Então, você já percebeu que a parte mais difícil de um treino são os primeiros 5 minutos? Pois bem, depois que você começa, fica muito mais fácil continuar, porque o cérebro ele percebe aquela atividade que não era tão ameaçadora assim quanto imaginava. E aquela resistência ela diminui. Espero que você esteja comigo até esse momento e se você não é inscrito, se inscreva no meu canal. Então, Diogo, como criar disciplina? Primeiro, pare de esperar motivação, porque motivação é passageira. Segundo, reduza a tarefa. Não diga, vou estudar 3 horas. Ao invés disso, diga, vou estudar 5 minutos. Porque o objetivo não é terminar, é começar. E o terceiro, construa um ambiente que realmente favoreça essas boas decisões. Porque se o seu celular ele fica ao seu lado, você vai usá-lo inconscientemente. Se os livros ficam escondidos na prateleira, você dificilmente vai ler. Então, o ambiente ele sempre influencia o comportamento. E o quarto, repetição, repetição, repetição. Porque o cérebro, como eu já disse, ele aprende por repetição e não por intensidade. Então, acho que o grande insight desse vídeo é que talvez ela seja a mais importante deste vídeo também. Você não fracassa porque falta uma disciplina em você. Você fracassa porque você espera sentir vontade antes de agir. E a vontade, como eu já disse, ela é uma emoção. E emoções passam, mas os hábitos eles permanecem. E pessoas disciplinadas, elas não vencem porque elas são mais motivadas. Elas vencem porque criaram um sistema que funciona mesmo quando a motivação ela desaparece, ou seja, ela faz algo mesmo sem motivação. E se existe algo que eu quero deixar desse vídeo para vocês, é que a disciplina ela não nasce de uma inspiração, ela nasce de centenas de dias comuns, dias em que você não queria, mas mesmo assim você foi lá e fez, dias em que ninguém aplaudiu, dias em que parecia não haver resultado algum. Então é nesses dias silenciosos que o cérebro ele muda. Então não existe transformação sem repetição. Não existe repetição sem consistência. E não existe consistência quando você depende da motivação. Então, o recado que eu quero deixar para vocês ficar até o fim é o seguinte: não dependa de motivação para fazer algo. Se você disse que iria estudar, ler, acordar mais cedo, faça isso mesmo não querendo, porque isso um dia vai virar hábito. Então espero que você gostou desse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no meu canal. E até o próximo vídeo.